Tudo bem com você? Que Deus abençoe sua vida. Eu só quero dar um recado rápido aqui, antes de ler a Bíblia, falar para você assim, o seguinte: se essa palavra faz sentido para você, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tudo bem? Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe para pessoas que você sente que está precisando desta palavra, amém? Agora, se você quiser depois voltar aqui para continuar ouvindo esta palavra, que vai ser uma palavra breve, eu não vou me alongar. Estou tentando ser mais rápido nas minhas colocações bíblicas aqui, porque eu sei que as pessoas têm muito a fazer, mas assim, a palavra de Deus, uma coisa que eu tenho que falar, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Se você der crédito, ouvido à palavra de Deus, saiba de uma coisa: Deus está vendo que você parou para ouvir a palavra dele. Não olha para mim, porque eu sou um instrumento apenas, eu sou a torneira. Preste atenção na água que sai da torneira. Não importa se a torneira está enferrujada. Eu não estou dizendo que eu estou em pecado, tudo. Não é isso. Mas eu estou falando que eu sou carne, assim como você. Eu sou um ser humano, assim como você. Só que a diferença entre nós é que no momento eu estou com a palavra e vou me dirigir a você. Espero que ela faça bem para a sua alma, bem para aqueles que você compartilhar. Amém? E vai ser uma palavra bem rápida que o Senhor colocou no meu coração. Vou falar sobre o profeta Jonas. E aqui vai o primeiro versículo. Eu vou estar colocando na tela para você compartilhar, para você seguir também, tá? O versículo que está na tela, ele é digital, é da Bíblia digital, tá bom? E aqui eu tô lendo, então são versões diferentes, tá diferente, mas é a mesma palavra, tudo bem? E Deus falou com Jonas da seguinte maneira: preste bem atenção naquilo que eu vou falar aqui, tá bom? Eu preciso ler Bíblia, eu não posso ficar falando palavras ao vento, eu preciso ler Bíblia para você entender como Deus pode estar falando com você através dessa palavra, tá? E aqui está dizendo: Jonas foge da presença do Senhor. Jonas nunca foi covarde, tá? Tire isso da sua cabeça. Covardia, Deus não tem compromisso com ninguém covarde. Jamais Deus iria enviar Jonas para uma missão se ele fosse um profeta covarde. Jonas não era covarde. Ele simplesmente não queria ir para a cidade que o Senhor estava mandando. Então vamos à palavra. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a tua malícia subiu a mim. Jonas, no 3, esse foi o versículo 1, 2, agora eu vou ler o 3. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a tua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. O 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se do mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Tá? Eu vou seguir lendo aqui, depois eu comento. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estavam no navio. Era um navio cargueiro, que eles levavam mantimentos para a cidade de Tarsis, para o aliviarem. Jonas, porém, descer até o porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Então, enquanto eles estavam lá, Jonas estava ali. Eu vou parar aqui no 5 para falar uma pequena reflexão. Entende só que uma coisa: era um navio cargueiro, era um navio de carga, era como aqueles que a gente tem hoje em dia, né, que vem de outros países, como a China, por exemplo, traz muitas cargas por navios, né? Hoje em dia tem muitas vindo por avião, mas assim, era um navio cargueiro. Ali era uma rota de navio mercante. Então, as pessoas, os tripulantes, as pessoas que trabalhavam no navio, levando e trazendo carga, era uma rota que eles sempre faziam. Então, assim, a fúria do mar naquele trajeto era uma coisa que não era comum, ali era uma rota tranquila, não era comum o mar ficar muito revolto. Então, tanto que
para eles se salvarem, eles tiveram que lançar a mão das cargas. Então, para o navio ficar mais leve, porque o navio mais pesado, ele tende a ter mais facilidade para tombar. Então, ele foi deixando o navio leve ao ponto, eles foram jogando a carga no mar para o navio não virar, entendeu? Então, foi mais ou menos essa aflição que as pessoas que estavam dentro do navio, os tripulantes, passaram. E aí, Jonas estava dentro dessa situação, Jonas estava dormindo. E aí, o mestre do navio, no 6, eu estou lendo no 6 agora, o mestre do navio chegou-se e disse, o mestre do navio, pois, chegou-se a ele, Jonas, e disse-lhe, que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Então ali estava todo mundo clamando ao teu Deus, cada um ali tinha um Deus, né? Talvez assim ele se lembre de nós. Então ele estava falando para Jonas clamar ao seu Deus para que não pereçamos. Eu vou ler o 7 rapidinho. E dizia a cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaremos sorte e lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então, o 7, ele diz muito, o 7 fala, aqui é um mar tranquilo, não era para estar acontecendo isso, então alguma coisa está de errado. Você vê que são pessoas tão religiosas que eles acreditavam que por algum motivo tinha do nada, sabe, um mar tranquilo e do nada uma tempestade muito forte. Então eles sabiam que aquilo ali era alguma coisa que alguém tinha feito. Então por isso que ele chegou para Jonas e falou assim, ó, acorda aí, clama ao teu Deus, porque tá todo mundo clamando, cada um clama num Deus diferente aqui, né? Clama aí, você tem um Deus? Então clama ao teu Deus, quem sabe ele tem misericórdia de nós. Então, para saber por que eles estavam naquela situação, eles lançaram sorte, fizeram um jogo de sorte ali e a sorte caiu sobre Jonas. Aí, quando caiu sobre Jonas, ó, no 8 diz assim, então eles disseram, declara-nos tu, agora, por causa de quem por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí eles perguntam, por que causa, eles indagaram do Jonas. Tá, caiu em você a sorte. Então, por que nós estamos nessa situação? Você tem que falar. Aí eles indagaram, porque eles não sabiam, não tinha a ficha de Jonas, né? Então eles perguntaram quem era Deus. Aí eles indagaram Jonas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 4 perguntas. De que ocupação é a tua? Qual é o teu cargo, o que você faz, né? Qual é a sua profissão, de onde vens, de onde você está vindo, você nasceu aonde, qual é a tua origem, né? Da onde vens, aí a pergunta, qual é a tua origem, qual é a tua terra, né? Qual é a tua terra, qual é a origem, da onde você nasceu, e de que povo és tu, qual é o povo que você pertence, né? Não é só a região que você nasceu, da onde você é. Qual é o povo? Por exemplo, você é do Brasil, sou do Brasil, tá? Eu nasci no Brasil, beleza. Mas qual é o povo? Aí fala, não, eu sou do estado de São Paulo. Ah, você é paulista, então. É isso. Tá, beleza. Tô só dando um exemplo. Aí o 9 diz assim, respondeu-lhe ele, aqui meu amigo, aqui os caras tremeram na base, porque eles sabiam quem era Deus de Israel, né? Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jonas disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Meu amigo. Então, aí no 10 diz assim, então os homens se encheram de grande temor. Então, estes homens se encheram de grande temor. E lhes disseram, que é isto que fizeste? O que você fez? Pois sabiam os homens que Jonas fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então Jonas tinha contado a história. Eu desci para cá, para ir para Tarsis, porque Deus me mandou para Nínive. Aí no 11, ainda lhe perguntaram, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, mais forte, né?
Aí Jonas respondeu: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. As pessoas do navio, os tripulantes, eles eram as pessoas bem legais, né? Porque aqui vai mostrar que eles não queriam fazer isso com Jonas. Eles não queriam. Jonas falou: eu sou hebreu, eu sou crente, eu sou evangélico, é por causa de mim que veio esse mal para vocês. E aí ele deu a ideia para os caras lá: vocês me lançam no mar, que a situação vai acabar, o problema vai acabar, porque a questão aqui é por minha causa. No 13 está escrito assim: entretanto os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Aí o 14 diz assim: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos. Quem clamou? A tripulação. Ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Isso daqui é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar e a sua fúria. Aí o 16 é onde eu queria chegar, no 16. Estamos falando de Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, conhece a história de Jonas desde criança, mas eu vou falar do 16. O versículo 16 do livro do profeta Jonas, para mim, irmão, para mim, Denis, para mim, é o versículo mais importante do livro de Jonas. E ninguém me falou isso. Eu aprendi sobre Jonas de uma maneira completamente diferente. Hoje você vai saber por que o livro de Jonas ele é algo que você pode dizer que Deus seria, né, um dito popular que você fala: eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Eu matei 2 coelhos com uma paulada só. Você não pode nem falar que matou, né? Eu resolvi 2 problemas de uma única maneira. Foi isso que Deus fez com Jonas. Você sabia disso? O 16, ele mostra que Deus, irmão, ele levou Jonas no exato lugar onde ele queria. A situação de Jonas ter batido lá e ter voltado não foi por acaso. Deus nunca vai fazer uma situação acontecer e isso vai virar, foi por... Não, tudo que acontece na nossa vida é porque Deus tem um propósito, um plano para Ele resolver aquilo que Ele, Deus, quer nas nossas vidas, entendeu? Por que Deus não poderia ter chamado outro profeta? Por que Deus chamou justamente Jonas, que não gostava de Nínive? Jonas não queria que a misericórdia de Deus alcançasse o povo de Nínive, entendeu? Por isso que ele fugiu, ele não fugiu da presença do Senhor, ele fugiu da ordem de Deus. Ele não é que ele fugiu, ele foi para outro lugar, né? Ele não queria ir para a direita, ele foi para Deus falou: vai para a direita. Ele pegou e foi para a esquerda. Então foi isso que Jonas fez. Deus mandou ele para o norte, certo? E ele foi para o sul. Só que você acha, irmão, que Deus não sabia que isso ia acontecer? Você acha mesmo que Deus ia colocar Jonas naquela situação se ele, Deus, não quisesse? Pois Deus, eu vou dizer aqui para você através do 16. Deus, ele queria Jonas naquele barco. Deus, ele queria muito que Jonas estivesse naquele barco. Era plano, era propósito de Deus que ele estivesse ali. Era uma providência que Deus estava dando para pessoas que estavam naquele barco. E agora o 16 vai dizer exatamente o que você talvez nunca pensou. Mas agora
através dessa palavra você vai ficar sabendo. E vamos lá no 16. Temerão, pois os homens ao Senhor. Temeram os homens, pois ao Senhor. Quem eram os homens? Os mesmos que estavam rogando ao seu Deus. Cada um ali tinha um Deus. Cada um ali tinha um Deus e rogava para não sei quem, rogava para o Deus Sol, para o Deus Lua, para o Deus não sei na onde. Mas agora, quando Jonas fala, eu sirvo ao Deus que fez o mar e a terra seca, eles temeram. Então ali caiu a máscara. Então, falando, esse é o verdadeiro Deus. Porque o Deus do povo hebreu, o Deus de Jonas, ele é Deus verdadeiro, porque olha o que ele está fazendo com o mar. Então, quando eles jogaram Jonas no mar e a tempestade acabou, aqui do 16 disse, temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vocês estão entendendo? Eu vou até deixar a Bíblia aqui, porque isso aqui é tremendo. Veja bem, ali, ó, presta atenção. O navio, ele estava indo para Tarsis. Irmão, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. O navio, eu quero deixar bem claro aqui a minha colocação e a minha visão. Eu estou falando isso aqui com a mão na Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que me fez entender isso, e eu olhei isso, eu falei, não acredito, que eu nunca ouvi isso de ninguém. Ninguém nunca trouxe à luz. Presta atenção. As pessoas a tripulação, que são as pessoas que trabalham naquela embarcação, eles trabalhavam com carga. Eles estavam levando aquela carga para Tarsis. Imagino que Tarsis, depois me aprofundar muito na vida, mas imagino que Tarsis era uma cidade pagã, era uma cidade que tinha muitos deuses. Por quê? Porque a Bíblia fala que cada um rogava ao teu Deus. Cada um da tripulação, não é que a tripulação tinha um único Deus, não. Cada um rogava ao seu Deus. Tanto que o chefe desceu lá e falou, você que está dormindo, rogue ao teu Deus para que ele tenha misericórdia de nós. Ele não sabia que era Deus o verdadeiro. Ele só falava, roga aí você até seu Deus. O que você tem, um Deus aí? Roga ele aí, porque nós vamos morrer. Então, cada um tinha uma religião diferente. Então, eu imagino que Tarsis era uma cidade pagã. Imagina você que mora em Tarsis, você tá lá esperando aquela carga chegar. Aí você chega, aí o navio chegou vazio. O navio chegou lá vazio, sem carga. Só que quando chegou lá, o navio não estava apenas vazio, o navio estava apenas vazio de carga. Mas o navio voltou com a tripulação crente, sabe, o novo convertido? Eram novos convertidos ali. Quando eles chegaram na cidade, eles contaram o que aconteceu, o testemunho. Eu imagino que ali propagou-se a palavra e o temor de Deus na cidade de Tarsis, entendeu? Porque a tripulação, as pessoas foram até o navio para recolher a carga. Quando chegaram lá, não tinha carga. Então foi preciso esse acontecimento, o navio ter chegado lá e esses homens ter chegado lá, provavelmente em prantos, em choque, chorando. Provavelmente chegaram em terra e começaram a adorar a Deus e contaram para o povo o que tinha acontecido. Nós perdemos a carga porque nos sobreveio uma grande tempestade e um homem chamado Jonas, que estava no barco, disse que era temente a Deus. E quando nós jogamos esse homem para o mar, o mar se aquietou e acabou. E nós fomos poupados da ira de Deus e estamos aqui para contar esse testemunho. Então, o que eu queria dizer com a palavra rápida que eu queria dar sobre a vida de Jonas. Jonas, quando caiu no mar, o Senhor enviou um grande peixe. Jonas, no ventre do peixe, antes mesmo de desfalecer, ele clamou ao Senhor. Quando você está se afogando, a primeira coisa que você fala, meu Deus, tem misericórdia. Aí você apaga, você desmaia. Foi isso que aconteceu com Jonas, quando ele estava no ventre do grande peixe. A Bíblia fala que ele clamou das profundezas, né, das entranhas daquele peixe. E aí a história conta, eu não vou me alongar na história de Nínive. Todo mundo conhece que Jonas foi para Nínive, foi pregar em Nínive, e o Senhor Deus salvou a cidade de Nínive porque eles se arrependeram, né? Mas eu queria me ater a essa passagem. Jonas, ele foi um canal de bênção para o povo de Tarsis.
Porque o que aconteceu naquele navio foi algo tão tremendo que os homens, as pessoas que estavam, a tripulação que estava, eles se converteram a Deus. Então, Deus salvou a cidade de Nínive, porque a tripulação ali devia ter muitos homens. Imagine muitas pessoas chegarem em um povoado, em uma cidade, e começar a propagar e a falar de Deus, e a falar assim, nossa, eu sou crente agora porque eu vi a glória de Deus, eu vi a presença de Deus, porque nunca sobreveio sobre nós essa situação. Entendeu? Imagine agora várias pessoas tripulantes ali daquela embarcação pregando a palavra, falando, agora eu sou crente, porque aqui no 16 fala, ó, temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que votos? A Bíblia não fala. Fizeram sacrifícios e fizeram votos. Votos é quando você fala, Senhor, agora eu vou só te adorar, eu não vou adorar. Provavelmente eles deviam ter falado, fizeram votos ao Senhor. O voto seria, agora eu sou teu, Senhor, eu não vou mais me curvar perante o mundo, eu não vou mais me curvar perante o cigarro, eu não vou mais me curvar perante a bebida, eu não vou mais me curvar perante a pornografia, eu não vou mais me curvar perante a maconha, eu não vou mais me curvar perante a cocaína, eu não vou mais me curvar perante as bebedeiras, a sair à noite, sabe? Eu não vou mais me curvar na traição, eu não vou mais me curvar perante tantas coisas. Então, isso é fazer voto. Eu não vou mais, eu vou agora, eu vou fazer um voto. Senhor, eu nunca mais eu vou fazer isso, porque o Senhor me livrou. Então, agora sim, eu vou ser grato a Ti para sempre. Você faz um propósito com Deus. Então, provavelmente, eles fizeram um propósito. Eles chegaram na cidade, começaram a contar esse testemunho. E ali o evangelho de Jesus, o evangelho, na verdade, porque isso aqui é Velho Testamento, então assim, Jesus não estava aqui ainda, mas assim, eles começaram a servir a Deus, porque cada um tinha um Deus, né? Então agora eles tinham o Deus verdadeiro para servir, para adorar, para fazer sacrifício, portanto que no próprio navio já fizeram sacrifícios ao Senhor Deus. Então a palavra é a seguinte, nunca ache que é por acaso você está na empresa que você está ganhando o que você está ganhando. Nunca acha que foi sorte você ter se deparado com uma situação onde você comprou uma casa por uma pechincha. Nunca acha que foi sorte você ter comprado um carro que foi uma pechincha. Nunca acha que foi sorte quando o seu motor estourou, você chegou no mecânico e ele arrumou e, sabe, foi um valor pífio que você não acredita. Então nunca ache, porque Deus sempre coloca as pessoas certas no teu caminho para que aquela situação de dificuldade ela vire completamente ao teu favor, no sentido que Deus faz. Muitas vezes você está numa situação igual Jonas estava, não é por acaso. Jonas não estava ali por acaso, não foi porque ele estava fugindo, nada disso. Isso aí era Deus levando a providência. Então assim, as coisas acontecem na sua vida, então daqui a pouco ela faz assim, ó, vira do nada, você daqui a pouco você estava achando que estava indo para um lugar, daqui a pouco você está indo para outro lugar, aí você acha que, não, calma, é Deus fazendo a situação acontecer conforme Ele quer na sua vida. E não pense você que às vezes você toma uma decisão errada e você vai começando a sair fora daquilo que Deus pediu, e às vezes acontece algumas coisas, então às vezes o rumo que você está tomando errado, que você tomou de uma situação errada, de uma decisão que você tomou errada, pode ter certeza que você clamar, mesmo você achando que você tomou a situação errada, Deus ele pode mudar o cativeiro a seu favor. Então, às vezes, poxa, eu tava bem numa empresa, daqui a pouco veio uma oportunidade para me ganhar mais, e eu fui para outra empresa, e aquela outra empresa que você está ganhando mais, daqui a pouco é uma tribulação, uma perseguição lá. Aí você começa a falar, Senhor, será que eu fiz algo errado? Será que eu tomei uma decisão errada? Não. Aí, sabe o que acontece? Talvez você até tenha tomado a decisão errada, como Jonas pensou que tinha tomado, mas na verdade, às vezes você está no lugar desse porque Deus tem um propósito ali. Às vezes para você mesmo falar, o Deus, ele pode mover o mundo inteiro na sua vida, ele pode mudar completamente o rumo da sua vida só para você ir para um determinado lugar, para você ganhar uma alma. Você sabia disso? Deus pode fazer isso. Deus movimentou o mundo todo para você ir para um lugar, para você falar a palavra para alguém e aquela alma ser salva. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente fale a palavra e não importa, é o que eu falo, é o que eu tô batendo aqui, né, nessa rede social.
Não importa o que aconteça aqui. Se eu atingir uma alma, para mim já foi gratificante. Que dirá para Deus? Porque Deus, ele não... é o que eu sempre falo também, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, assim, não importa o que você faça, desde que você esteja no lugar certo e você fale com Deus. Senhor, eu estou no lugar certo? Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou indo para Nínive, eu estou indo para Tarsis, não importa se você está indo para Nínive, para Tarsis, não importa. O que importa é que Deus, ele tá fazendo alguma coisa. É propósito de Deus. Você nunca vai ficar dando voltas, né? Igual o povo de Israel ficou no deserto dando volta. Não, você nunca vai ficar assim. Por quê? Mesmo o povo de Israel dando volta no deserto, era propósito de Deus isso. Era propósito de Deus, que tivesse Jonas naquele navio para salvar aquela tripulação, para aquela tripulação realmente enxergasse, porque talvez você vê que aqueles homens, eles não jogaram Jonas no mar logo de cara. Eles ainda tentaram, porque eles não queriam lançar Jonas no mar. Então eram pessoas boas, eram pessoas, provavelmente pessoas honestas, né? Só que eles adoravam outros deuses. Então Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que alcançou também a cidade de Nínive, alcançou Tarsis, não só Nínive. Então a palavra de Deus, ela é tremenda. Então, às vezes, você vai falar a palavra para uma pessoa que você acha que é insignificante, aquela pessoa vai ser salva. E daquela pessoa, ela pode salvar a família. Daqui a pouco a família, alguém da família vai salvar a família de um relacionamento que a pessoa está tendo. Daqui a pouco aquela... Então, vai crescendo. Você sabe como vai tomando uma proporção? Então, é assim que Deus quer. Então, assim, fique com essa palavra. Jonas foi um profeta que o Senhor Deus usou por dois motivos. Ele conseguiu estar no lugar certo na hora certa, mesmo estando naquele barco, porque o povo de Nínive de Tarsis foi salvo e ele teve que ir de um transporte marítimo, né, de submarino, até a cidade de Nínive para pregar a palavra e assim fazer aquilo que Deus queria inicialmente. Fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comenta se você gostou. Ore pela minha vida, que eu estarei orando pela sua. Me segue aí, né, nas redes sociais. Essa palavra também vai estar no YouTube, no meu canal, no TikTok, tá bom? Então fique com essa palavra. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Tchau.